Pode se assentar. Graças a Deus, obrigado, pastor Domingos, pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom estar aqui no Jardim da Casa. Eu sempre falo para vocês quando eu volto aqui, o sentimento aqui é nostálgico, né? Tem alguns nomes aqui do Agácio que não saem da minha cabeça. O pastor Domingos fez instrução para o batismo no ano de 2001 para 2002. Eu estou há 13 anos quando eu me batizei, 12 anos quando eu recebi minha primeira oportunidade, presbítero Cláudio, e quando comecei a instrução para o batismo. Me batizei no ano de 2002, com 13 anos aqui com o Glória a Deus. E aqui foi aquelas primeiras oportunidades que dava medo, que ainda tremia as pernas, mas que começou a tremer as pernas, né? Eu não me esqueço de alguns nomes, irmãos, meus líderes aqui, Daniel, o Léo, o pastor, hoje é pastor também, Léo, o Gericasso, né, que veio na série, eu dei um abraço dele, o Marcelo, né, o Marcelo, tive a oportunidade de levá-lo, né, nós estávamos dirigindo, para a glória de Deus. Então é sempre bom, tantos amigos que a gente fez naquela época aqui na igreja, que hoje estão aqui, a Dinha, sua esposa, Claudinha, seu esposo, tantos amigos, né, se for falar todos, né, a gente passar a mensagem toda só me lembrando os bons momentos aqui no Jardim da Casa, mas é sempre bom nós estamos aqui. Deus abençoe os irmãos. E também, antes de eu fazer a leitura do texto, quero agradecer aos irmãos que oraram aqui, né, pela minha vida. O Jardim da Casa intercedeu, orou por mim, graças a Deus. Louvo ao Senhor, muitas igrejas têm orado pela minha vida, e o Jardim da Casa foi uma das que orou bastante. O pastor Daniel sempre falava: estou orando por você. Mandava mensagem, eu quase morri de verdade. Mas Deus colocou a mão. Sofri um acidente gravíssimo. Nesse acidente eu fraturei o rosto do lado direito, perdi o cotovelo, tenho uma prótese de ácido titânio agora nesse cotovelo, que o médico disse que não ia levantar mais. Estou aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Quebrei o joelho também em 3 partes, a patela também ficou inteira, o punho da mão esquerda também fraturei, um pino no punho, um pino no joelho. Quase precisou um pouquinho no rosto, mas Deus não deixou, para a glória de Deus. E eu sempre dou esse testemunho, não dou completo, porque não é o tempo, é a ocasião, mas eu gosto de dar a melhor parte, que é a da oração. Porque Deus trabalha nas orações. Glória a Deus. A minha esposa está ali, ela pode confirmar. A esposa sempre sofre com o marido, né? Não tem jeito. E o marido sempre com a esposa, né? Depois que casa, vira uma só carne, então um sofre de um lado do outro. Não tem jeito. E quando eu estava no internato, operei o punho e o cotovelo estava sendo demorado, demorando, depois ele foi descobrido. E quando eu tirei a radiografia, a minha esposa ela veio, olhou para mim assim, com aquela cara, né, eu desnorteado, sem entender nada, e o médico falou depois: cara, você perdeu o cotovelo. E a minha esposa também desesperada. Eu falei: e aí, irmão, o que deu aí? Ela falou: queira nem saber. Veio com os olhos cheios de lágrimas. Mas olha que interessante. Os médicos, eles não queriam, o médico da Notre Dame não queria pegar o cotovelo para operar, porque ia ser uma cirurgia muito grave. E houve a hipótese de amputação do braço, de amputar do cotovelo para baixo, porque estava bem difícil a situação. Mas aí um médico que atende fora do estado de São Paulo, estava aqui em São Paulo, e ele olhou naquele sistema dos médicos lá, olhou minha situação e falou: não, eu vou operar o braço do rapaz aí, o cotovelo do rapaz. E para a glória de Deus ele operou, foi uma bênção, 10 horas e meia de cirurgia, né? Desci chorando, subi chorando, cheguei no quarto chorando. Minha esposa dava risada, parece uma criança, né? Mas chorei desesperadamente, pensa num trem de anestesia doída, aí mesmo que eu fiquei apagado nessa cirurgia do cotovelo, nas outras eu acordei, né? Mas no cotovelo não, houve intubação, então mexeu muito com a gente, né? Mas para a glória de Deus foi um sucesso, irmão. Glória a Deus, foi um sucesso. No outro dia o médico foi até o quarto, e eu vi que ele era um homem temente a Deus, porque ele sempre falava: graças a Deus, deu certo. Né? E ele falou: cara, eu queria pedir sua autorização para levar o que eu fiz no seu cotovelo para a faculdade onde eu dou aula, porque eu fiz aí um procedimento novo que eu aprendi, e agora
o que a gente fez aí teve que ser um negócio bem complicado. E o Senhor autoriza? Eu falei, com certeza. E foi de bênção para a minha vida e sirva de bênção para outras pessoas. Para honra e glória do nome do Senhor, meus irmãos. Dia 7 de outubro foi um acidente, 16 dias de internação, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo, o diabo nos presta, né? E nós vamos dando glória a Deus, misturado com aleluia, porque Ele é bom. Aleluia. Salmo 121, por favor. Aleluia, glória a Deus. Salmo 121. É forte, Brasil, aleluia. Está desde o começo, está desde os Salmos aqui, então vamos continuar nos Salmos. Né? Confesso para os irmãos, quando o pastor Dauni me fez o convite, eu pensei em uma outra mensagem em casa, mas Deus soprou no meu coração esse texto, pastor, dessa noite. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Perceba que aqui não é uma pergunta como a gente costuma fazer. Não onde vem o meu socorro, isso aqui é uma afirmação. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Outra afirmação. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquerejará. Eis que não tosquerejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você me pode, diga amém. Amém. Diga assim, bem forte: o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Mais uma vez, ficou bonito? Então vamos continuar bonito. Meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Amém. Irmãos, o Davi, que à luz de estudo, muita gente estudou isso aqui, se dedicou a vida, chega a afirmação que Davi escreveu esse salmo e compôs esse salmo, cantou esse salmo em um momento da sua vida que não era um momento favorável para uma canção tal quanto essa de exaltação ao nome do Senhor. O Davi sempre foi um homem muito sensível, um rei maravilhoso, um soldado excepcional, um servo excepcional, um músico excepcional. E o que chama-nos a atenção quando a gente estuda a vida de Davi a fundo, desde quando a Bíblia nos apresenta Davi no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Crônicas, livro de Reis, nos dão uma característica para Davi, que era para ser uma característica de todo mundo: sensibilidade à voz de Deus e sensibilidade à causa do outro. Oxalá se nós crentes fôssemos sensíveis à causa do nosso companheiro. Oxalá se nós, como crentes em Cristo, tivéssemos a sensibilidade e guiados pelo Espírito Santo, para muitas das vezes esquecermos apenas de nós e nos importássemos mais com os irmãos que estão na igreja. O Davi, desde quando ele era pastor de ovelhas, ele sempre se importou com as pessoas que conviviam com ele e sempre respeitou, exceto o pecado de Davi, exceto o mal que ele fez, que nós não estamos isentos disso, de pecar, porque se olharmos para dentro de nós, se olharmos para a nossa natureza, se olharmos para o nosso coração enganoso, se deixarmos o velho homem nos corromper e falar mais forte, muitas vezes nós iremos nos pegar fazendo coisas e falando coisas que não somos nós, que não éramos capazes diante daquilo que Deus nos fez e nos transformou. Exceto o pecado de Davi, você nunca verá um relato bíblico de Davi judiando de pessoas, de Davi sendo rude com pessoas, de Davi sendo grosso com as pessoas. Você sempre verá as pessoas se achegando a Davi, porque Davi era um homem de bom coração. Por isso que Deus falou: esse camarada é um homem segundo o meu coração, porque ele entendeu o amor que eu tenho pela nação de Israel.
O Davi, ele era tão sensível à voz de Deus, que ele se apegou com o profeta Samuel de uma forma extraordinária. O profeta Samuel praticamente viu todo o processo de transformação da vida de Davi, desde a unção, desde quando ele vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, e conhece todos os filhos de Jessé de uma forma a qual Jessé apresenta todos eles de uma forma muito bem vista. Estão aqui os soldados, já que não eram soldados, estão aqui os outros filhos. Mas ele percebe também o quanto Jessé desprezava Davi. Tem um lá que cuida das ovelhas, tem um lá que é trabalhador do campo. Isso aí, novamente, Deus não quer. É um moço diferente daqui da casa, nasceu diferente de todos os irmãos, é burro, um negócio complicado. Então ele acompanhou tudo isso, pastor Davi. E ele acompanhou que como Davi, desde a sua infância, nunca foi uma pessoa de praguejar, nunca foi uma pessoa de reclamar, nunca foi uma pessoa detestável que reclama de tudo, que tudo está ruim. Davi sempre viu o lado bom das coisas, porque primeiro ele olhou para o Senhor Jesus e para a palavra de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Nós podemos continuar olhando para Jesus. Aleluia. E o Davi, quando ele sabe da morte de Samuel, porque até na fuga, quando Saul tentou matar Davi, ele vai atravessar as montanhas de Efraim, pastor Davi. E aonde Davi vai se esconder e repousar? Na escola de profetas fundada pelo profeta Samuel. Quando ele estava em perigo, quando as coisas, as situações mais sombrias, mais perigosas, as adversidades mais terríveis, o início da vida de Davi, que ele precisou correr, que ele precisou fugir, ele sempre encontrou um amigo, e esse amigo era o profeta Samuel, o qual dava esconderijo, o qual orava, o qual dava conselho. E agora, quando o profeta Samuel morre, o Davi, ele deixa o palácio. Ele deixa o conforto, porque ele já é experiente. Ele vai viver o luto, e é normal vivermos o luto. É normal passarmos por momentos de luta, de tristeza, de adversidade. O Davi, ele desce para um lugar de batalha, irmãos. Isso aqui que é interessante. O Davi desce para o deserto de Parã, entre os vales, entre os montes, onde geralmente ele descia com o exército para batalhar, porque Davi sempre teve uma preocupação de não guerrear próximo de Jerusalém. Sempre guerreou longe da cidade. Quando ele foi rei de Hebron, olha, tem crianças aqui, tem idosos aqui, tem mulheres aqui, vamos levar a batalha para longe daqui. Quando ele foi para Jerusalém, se tornou rei de Jerusalém, ele nunca batalhou, pelejou perto dos muros de Jerusalém, por mais segura, por mais fortificada, por mais forte que fossem as fortalezas. Ele sempre levou a batalha para os vales, e geralmente ele levava os seus soldados, levava o seu exército para Parã, para o deserto de Parã. Davi desce agora, meus irmãos, para uma outra batalha. Não é uma batalha de espada, não é uma batalha com o seu exército, é uma batalha sozinho. E essa batalha ele trava consigo mesmo. Irmãos, haja vista que nos tempos difíceis que vivemos, de calúnias contra a igreja, de calúnias contra obreiros, de calúnias contra nós, né? Quantos de nós já passamos por isso? Calúnias e difamações, e nós vamos para orar. Quantos de nós não já perdemos coisas que achamos que íamos ter e na realidade não era da vontade de Deus? Ou quantas das vezes nós recebemos bênção, mas por falta de prudência perdemos as bênçãos? Ou quantas das vezes Deus simplesmente quis tirar algo de nós para nos ensinar? E nós descemos para o vale. E aonde é o nosso vale? O seu vale pode ser o seu quarto, aonde ninguém está contigo. O seu vale pode ser um espaço lá da empresa onde ninguém está com você. O seu vale pode ser o caminho. Algum momento da sua vida, algum momento da minha vida, nós também descemos para batalhar conosco mesmo, porque não tem um santo homem de Deus que nunca precisou travar batalhas pessoais, desafios pessoais, desafios comigo mesmo. Irmãos, você pode me ver aqui hoje bem, eu posso te ver aqui hoje bem, mas eu não sei
das suas batalhas interiores, eu não sei dos seus medos interiores, eu não sei dos seus temores, eu não sei o que você tem enfrentado, se é com o filho, se é com o marido, se é na empresa, se é no ministério, mas eu tenho uma notícia boa para te dar essa noite. Desce para o seu lugar de esconderijo, porque não há um lugar que seja que Deus não esteja com você. Aleluia! Maravilhoso! Irmãos, Davi tinha uma estratégia, aquela de guerra, interessante. Todos nós, quando vemos os exércitos de Davi, nos espantamos com o tamanho da sua infantaria. Era muito homem de guerra. Os valentes de Davi, no relato do livro de Crônicas, nos deixam de boca aberta. O Samar lutou uma guerra tão longa, ele matou tantos inimigos que a espada grudou na sua mão. E não queria sair, deu trabalho para sair. O Benaia, que era o quarto homem do exército de Davi, o quarto homem, entrou dentro de uma cova fria, escura, numa noite que estava até levando o livro de Crônicas, lutou contra um filisteu de 2,9 metros de altura. E o texto de Crônicas diz que Benaia prevaleceu contra o gigante filisteu sem que tivesse uma espada na mão. Com um cajado, Benaia lutou e prevaleceu contra o gigante egípcio filisteu. Tantos outros homens, o Joabe, a Bíblia dá uma característica dele assim: ele era tão bom que nenhum do exército de Davi se comparava com o Joabe. Olha o Benaia que nós falamos, olha o Samar que nós falamos. Então Davi tinha muito homem bom. E da onde que ganha esses homens? Quando ele foi rei de Hebron. Quando em Hebron tinha uma colônia penal cheia de gente ruim, cheia de assassino, e ele vai ser rei de Hebron. E dizem para ele: mata esses homens. Ele diz: não vou matar não, vai tudo ser meu servo, meu soldado. Eu vou ensinar eles a palavra de Deus. E Davi ganha um presente inteiro para o Senhor Jesus. Vira tudo crente, pastor Domingo. Aleluia! Que homem que era Davi! Como a presença de Deus era latente na vida de Davi. Vira soldados valentes de Davi, homens de guerra. Davi, irmãos, ele tinha uma paixão por cavalos tremenda. E depois o Salomão herdou essa paixão. Os cavalos de Israel. Já leu os Salmos? Já leu o que Elias fala sobre Israel? Cavalos e cavaleiros do meu rei. Aleluia. Um jargão que veio desde o primeiro rei Davi. Então a cavalaria de Davi era tremenda, a infantaria era tremenda. Só que o trunfo do exército de Davi não era apenas a sua infantaria ou a sua cavalaria, mas sim estavam os seus arqueiros. Porque teve um homem, um outro Samar, que ao percorrer as terras de Jabes de Gileade, pastor, ele descobriu que o solo de Jabes de Gileade era rico e pobre. E Davi tem uma ideia, pastor Cláudio: nós vamos tirar o aço da ponta das nossas flechas e vamos trabalhar com o cobre, porque eu que sou especialista em pesos e medidas, o Davi era especialista em pesos e medidas. Quando ele lutou com Golias, ele pegou 5 pedras, cada pedra de um tamanho, de um peso diferente. Ele manuseava a funda desde quando ele matou leão e urso cuidando de ovelha. Então ele falou: agora nós vamos trocar o material, você vai ver onde eu vou chegar. E o que era o trunfo agora, pastor Leonir, do exército de Davi? Cada flecha, os arqueiros sabiam exatamente a distância que iria chegar. Quando a guerra estava mais ferrenha, que Davi, Joabe, seu capitão, percebiam que o exército ia perecer, ele gritava: arqueiros! E dos montes, o trunfo de Davi vinha. Os arqueiros eram o diferencial do exército de Israel. Ninguém perecia, quase que nenhum soldado morria, porque tinha arqueiros prontos para ouvir o rei. Agora preste atenção: o Davi desce para esse lugar de batalha, para esse lugar de experiência, para esse lugar que ele conhece. E ele se lembrando de tudo isso, no mundo que ele está vivendo, na tristeza da alma que ele está vivendo, ele canta esta canção e começa dizendo: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem socorro. Ou seja, eu conheço esse vale, eu conheço essa montanha,
Se eu gritar na guerra, eu tenho socorro aqui. Percebe? Se eu gritar numa batalha, nos montes tem socorro para mim. Eu estou acostumado com isso. Mas a outra afirmação de Davi é mais impressionante. Além de ter socorro humano aqui, nessa batalha que eu estou vivendo, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Sabe o que Davi está afirmando? O reino que ele deu foi Deus. O exército que ele deu foi Deus. A inteligência que ele deu foi Deus. Os meus filhos que ele deu foi Deus. Irmão, presta bem atenção. Se eu tenho alguma coisa boa na vida, se você tem alguma coisa boa na vida, não foi fruto do seu braço nem do seu esforço. É porque alguém que estava na glória, acima dos montes, no céu, achou graça, misericórdia e ministrou sobre a nossa vida tudo de bom que temos até hoje. Esses dias eu conversava com meu pai na luta que está acontecendo lá em casa. Eu disse para ele: quando foi que Deus faltou aqui dentro dessa casa? Quando foi que faltou dinheiro aqui? Quando foi que faltou emprego aqui? Quando foi que faltou saúde dentro de casa? Tudo isso porque a gente, sem merecer, ele ainda olhou e quis abençoar mesmo sem merecer. Olha, irmão, faça uma análise nesta noite. Toda coisa boa que Deus já deu para a minha vida e para a tua vida, você pode se lembrar disso? Quanta coisa boa você já não recebeu do Senhor? Quanta coisa boa que eu já não recebi do Senhor? E olha, irmão, eu posso passar por um vento, como eu estou passando lá em casa com a esposa agora, nesse SPAC de espada, amém? Glória a Deus. Mas ainda, irmãos, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, tem arroz, tem feijão e tem ovo para comer. Não é, irmão? A gente pode não comer carne, picanha, amém, deixa isso para lá. Mas se tem arroz, tem feijão, tem um cafezinho, cara, dá glória a Deus, aleluia. Que o Senhor tem sido bom para mim e para a tua vida. E não tem faltado nada, porque Ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. De tempo atrás eu estava vendo uma conversa de dois crentes. Dois engenheiros. Meio curioso, o crente é curioso, né? E eles conversando, um deles disse para o outro: rapaz, eu estou bem. Engenheiro civil e engenheiro elétrico. Civil falou: estou trabalhando em algumas obras aí, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Olha, se eu não tivesse estudado, talvez eu não estaria pior. A resposta do outro foi interessante. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida também. Mas se Deus não tivesse me dado saúde e condição para estudar, eu não seria excelente. Eu posso estudar, eu posso ser bom, eu posso ter um ótimo salário, isso não faz mal para ninguém. Mas eu tenho que me lembrar que a saúde quem deu para me estudar foi Deus. Quem trabalha com dinheiro para me estudar e me informar quem deu foi Deus. Mas irmão, foi eu que paguei o preço, foi eu que estudei. Sim, foi você, mas Deus deu saúde para você, vigor para você para fazer isso. Eu, quando eu fiquei internado, fiquei 16 dias, passou 4 leitos do meu lado. E o último estava deplorável. O cara respirando em aparelho, já não aguentava mais nada. E eu falei: meu Deus, estou todo quebrado aqui, mas estou respirando, estou vivo. O Senhor me deu oportunidade, uma segunda chance. Graças a Deus, irmãos. Quando a gente passa por uns apertos psicológicos na vida, parece que Deus está pisando no nosso ego assim e mostrando que você não é nada, rapaz. Levanta a cabeça para o céu. Você está olhando muito para o monte, da hora que vem socorro para você. Mas vamos aprender com Davi, olhar para aquele que está acima dos montes, para aquele que dá todas as coisas e dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez todas as coisas. És maravilhoso, Deus. Aleluia, glória. Ô Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, não fique chateado, porque eu também ficava chateado, mas não comigo. A gente ouviu: a Cássia vai acabar. Mas quantas vezes pastor Davi? Cara, ele vai acabar. Não dá. Olha, irmão, para um, para outro vai acabar, mas uma Cássia aqui de pé, irmão. Com você aqui. Essa igreja que está aqui desde aquela
pé daqui, vem vendaval, vem tempestade, mas sabe que a tempestade quem manda é Deus. Deus é dono da tempestade, Deus é dono do terremoto, Deus é dono de tudo, Ele sabe e cuida da sua obra. Você pode levantar a mão para o céu comigo, porque a obra é dele, a nossa vida é dele, e tudo é por ele e para ele. Aleluia. Aleluia. O Senhor pode dar uma noite, mas a alegria é boa pela noite. Eu creio, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Essa primeira parte, não deixará vacilar o teu pé. Eu estava estudando bem a fundo esse salmo. E a tradução do hebraico para vacilar o teu pé, ela é muito semelhante para aquele espetáculo. Nem todo mundo gosta de circo, mas quando tinha os circos aqui no Paraíso, na praça, meu pai levava nós. E tinha um espetáculo lá que ficava dois camaradas segurando a corda uns 3 metros de altura. Aí lá em cima passava um camarada equilibrista, né? E ele tinha que passar naquela corda lá e dava uns negócios assim. E meu pai, vai cair não, vai cair não, ele é bom, ele sabe o que está fazendo, não vai falar para nós. Vai cair não. Eu quero repetir isso com meu filho. Vai cair não. E ele atravessava aquela corda todinha e não caía. Esse texto de não vacilar o seu pé, sabe o que Davi está cantando? Senhor, eu estou nessa corda aqui, minha vida é essa cordinha aqui, ó. Mas de um lado quem segura é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Do outro lado, quem segura é a sua palavra. E o texto fala que se ele pensasse em vacilar o pé, aquele que não cochila, que não tosqueneja, iria guardar ele do perigo. Essa é a visão do Deus. A vida cristã não é nada fácil, irmão. Esse negócio de ser crente não é fácil. A vida de renúncia é uma prova. Tem hora que parece que tem prova que só crente passa. Tem uns negócios que a gente passa, pastor Dauri, que a gente olha para um lado, olha para o outro, não é possível um negócio desse. Eu acabei de sair de uma, já estou em outra. Eu acabei de ser curado, agora a esposa que está com problema, a esposa curada ao filho, é o filho, é o pai. Aí quando parece que está tudo bem, desemprego vem. Aí quando parece que está tudo bem, alguma coisa que acontece na notícia. E você está nessa corda, essa cordinha, irmão. E quando a gente está aqui andando, olhando para Jesus, que a gente desequilibra, a gente não precisa ter medo, porque o nosso guarda, ele não cochila, pastor Dauri. O nosso guarda não cochila, igreja. Quando parece que vai vacilar, que vai cair, Deus com suas mãos coloca a gente de volta nos trilhos e diz: caminha, caminha. Que eu não deixo vacilar o teu pé. Ô irmão, esse não é, irmão. Tem hora que a gente sai cada uma, pastor Cláudio, e a gente não entende como é que eu estou vivo, como é que eu estou de pé, meu Deus. Tem hora que a gente desce na oraria, na oração, vem para a oração da igreja, dobra o joelho em casa, ou em qualquer outro lugar, no trabalhar, e para fazer uma análise, e fala: meu Jesus, ela vai me ter parado, meu Jesus, já disse, ela vai me ter ficado maluco, ela vai estar tomando tarja preta hoje, mas Jesus não deixou, ele não deixou teu pé vacilar, ele cuida dos seus passos, ele cuida da tua vida, ele cuida da nossa casa, ele. Ele que não tosquenejará, ou seja, não cochilará. Se ele não cochila, irmão, ele também não dormirá. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus. Aleluia. Pai querido. Eu nunca vi Deus dormir. Eu já vi Deus descansar no 7º dia para dar um exemplo para nós descansar. Para dar um exemplo para nós, tem hora que a gente tem que, respirar. Mas dormir você nunca vai ouvir dizer. Você pode ler todas as páginas da Bíblia, você nunca vai ouvir Deus dormindo. Nem sonhou. Deus sonhou. Deus dormiu.
Deus não sonhou, Deus não cultivou. Por quê, irmão? Porque ele não precisa disso. Aleluia, Deus maravilhoso. Ô Heber, uma vez eu fui trabalhar um bico de segurança, no período noturno. Estou eu lá olhando para aquele portão. Daqui a pouco eu vi 2, 3 portões. Daqui a pouco já estava comendo um pedaço de panetone na minha imaginação. Fui louco, cochilei. Aí o chefe da segurança falou: rapaz, acorda. Que negócio é esse? Eu e você pode cochilar, irmão. Eu e você pode dar umas mancadas. Eu e você pode dar uns vacilos, sabe? Mas Deus não. Aleluia, maravilhoso. Deus não dorme na tarefa de preservar a minha e a tua vida. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo disse com tanta graça, pastor Davi: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para ninguém se glorie. É dom de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus, é provisão daquele que está olhando e cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Agora olha que interessante. A gente nem percebe a sombra, né? Nem percebe a sombra. Eu, quando era molecão, eu gostava de ficar vendo na sombra, principalmente naqueles postes com umas 3 luzes, né? Você fica vendo, nossa, curiosinho, mas a gente cresce e esquece disso. Mas a sombra que reflete é de quem? Presta atenção. Se eu ver a sombra aqui minha, de quem que é a sombra? Minha. Mas Davi está dizendo o seguinte: Deus está tão grudado em mim, Deus está tanto do meu lado, presta atenção. Deus está tão próximo que eu não vejo mais a minha sombra, a sombra que eu vejo é a dele. Aleluia! Glória a Deus. Deus maravilhoso! Aleluia. Santo Deus, Santo Deus! Aleluia! Se eu olhar, a sombra é minha, mas Davi está dizendo, não é mais minha, porque ele está tão próximo, ele cuida tanto de mim, eu sinto tanta presença dele, a provisão dele, tudo na minha vida, que essa sombra não é mais minha, essa sombra é dele, é dele, é dele. Deus está com você, não se esqueceram de você. Ele é tão guarda, tão protetor, que ele está tão na gente pelo Espírito Santo, que tanto de bom que eu possa fazer já não é mais eu. É o Senhor, através de mim, fazendo tudo de bom que eu faço. Por isso que eu tenho que diminuir e ele crescer. Aleluia, Deus! Maravilhoso! Porque se o próprio Paulo trouxe alguma coisa boa em mim, já não sou eu, mas é o Senhor que faz em mim. Já estou crucificado com Cristo, agora a vida que vivo na carne. Não vivo mais para agradar os meus prazeres, os meus egos, mas eu vivo para agradar aquele tremendo, aquele Jesus. Eu vivo por Jesus, por isso que eu estou sentado lá, no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque se eu faço alguma coisa boa, eu não poderia fazer, mas eu faço. É a sombra daquele que habita em mim, que está comigo. Aleluia! Deus maravilhoso! Olha, a gente é vaidoso. Às vezes nós somos vaidosos, pastor. Às vezes, Cláudio, nós somos vaidosos. Porque nós caímos na tentação de pensar, está uma bênção, porque olha, eu me esforcei bastante. Principalmente os pastores, né? Quando pega uma obra de bem para baixo, dá aquela piedade, aquela vontade de dizer, poxa, antes de mim, ou uma liderança que pega um trabalho bem mirradinho e o trabalho cresce, vem aquele negócio, olha, ou aquele congresso abençoado, aquele louvor, regência, mas sabe o que é, irmão? Se dependesse de mim, não ia para frente. Mas como a obra de Deus é Ele que me usa, vai para frente. Por isso que eu tenho que estar diante da presença de Deus e entender essa verdade. Se eu sou um bom professor, um bom pregador, um bom regente, um bom líder, um bom pastor, na realidade é porque Ele me fez bom. Foi Ele que está dentro de mim. Se eu faço alguma coisa boa é porque Ele me usou, Ele me deu estratégia. É graça de Deus.
é a graça de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Você tem coragem de olhar para quem está ao teu lado e dizer, é a graça de Deus, meu irmão. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. É a graça de Deus. Aleluia. Mais uma vez, esses dias eu conversando com meu pai, lembrando da construção da casa, que não paga o pedreiro nada, né? Aí a gente conversando isso, é Deus, só Deus pode fazer isso. O cara não é pedreiro, levanta uma casa todinha com 3 moleques. Chegando de tarde, trabalho de manhã, chegado, aí saía para trabalhar, falava, Rodrigo, faz aquela massa pro pai, dá uma raiva. Dava um ódio de pegar, arrastar aquele cimento, de fazer a massa, para poder chegar, tá pronto. Mas era o que, irmão? Era a graça que estava com a gente. Você já reparou que por mais difícil que seja a vida, a gente faz cantando? Aleluia. Tá tudo um negócio assim para não reclamar mesmo. Aí o crente está cantando. Oh, glória, aleluia. É um negócio inexplicável. Minha esposa está ali, eu estava internado, chegava uma enfermeira vez cantando louvor, era gostoso demais. E vinha cantando e louvando. Aí você é crente? Aí ela olhou para mim, sou pastor. Jesus, pastor, não vieram aqui falando que você é pastor? A gente não está dirigindo uma relação presbítero, não, mas é pastor. Você está dirigindo, é pastor, irmão. Virou um culto aquele quarto. Glória a Deus. Aqui minha esposa não deixa mentir. 2 noites antes de eu sair daquele hospital, veio uma enfermeira, minha esposa está ali, desesperada, 3h30 da manhã. Eu não sei mais o que eu faço, meu casamento vai acabar. Eu preciso de uma direção hoje, porque eu já não sei mais, eu vou se matar tudo. A gente não entende as coisas de Deus, a gente não entende os processos de Deus, mas Deus continua fazendo, até nos momentos mais improváveis, Ele continua te usando e usando as coisas, as situações, para o nome dele ser glorificado. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer para quem está falando, Ele é tua sombra, viu? Diga mais forte, Ele é tua sombra, Ele é tua sombra. Aleluia! Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Mas o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Quando fala do dia, fala dos perigos do dia. O sol não te molestará de dia. Você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas o sol não vai te molestar. Mas irmão, você acabou de se quebrar todinho. Pois é. O físico molestou, mas o espiritual não. Aleluia. Sabe aquele ambiente tóxico que muitas vezes a gente trabalha, que na maioria é assim? E você não se contamina com aquele ambiente? Oh, glória. O sol não te molestou dele. Aleluia. Aquele ambiente pesado, difícil, e você chega lá no sorrisão, trabalha tranquilo, fofoca de cá, fofoca de lá, difamação de cá, difamação de lá, briga para todo lado, e o pessoal olha para você, não entende você trabalhando, feliz, de boa, mas tem uma coisa diferente daquele crente, não é possível. Como é que você aguenta esse lugar? Aí entra alguém novo para trabalhar, é todo mundo defamando, vem falar com você, é uma bênção, meu irmão, meu sustento sai desse lugar aqui. Deus usou esse lugar aqui, Deus usou esse lugar para colocar comida dentro de casa. Glória a Jesus. Todo mundo fala que é ruim, né? Não, rapaz, aqui é bênção de Deus. Vem comigo. Irmão, crente é um negócio diferente. Eu não é, pastor. O sol nos molestará de dia. Quem vai trabalhar aqui amanhã? Dá uma hora a Deus depois. Sabe o que vai acontecer amanhã na surpresa? Eu vou falar o que vai acontecer. Eu não sou evidente. Vai ter uma turma lá, pastor Cláudio, que vai dizer assim, rapaz, tem uma ressaca terrível. Bebi a noite toda, o final de semana todinho. Não estou me aguentando. E vai ter outro que vai falar, foi só confusão, cara. Aí tem 2 crentes lá. Aí o crente chega cheio da glória, feliz. Quando está todo mundo, o culto lá no Acácio foi tremendo. Mas como é que foi lá? Ah, lá no São Domingo você não sabe, a glória de Deus desceu. Eita, glória. O papo de crente é diferente, sabe? O papo de crente, o sol não molesta.
sabe, só não molesta, as lutas não machuca aqui, mas o Espírito eu sei que foi de Deus, eu sei que foi de Deus. Então não tem reclamação. Lá foi bom, lá foi bom, lá foi bênção, lá foi bom. É gostoso demais. Maravilhoso. É só crente que vive essas coisas. É só crente. Glória a Jesus. Meia-noite de noite fala dos perigos espirituais. O mundo das trevas, o diabo que estão de perto nos rodeia. Não é isso? Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao nosso derredor, domando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é assim? Mas o Pedro completa nos dando uma esperança. Mas fica tranquilo, isso não é só com vocês, não. Todos os irmãos do mundo passam pela mesma coisa, mas tem uma coisa: ele está de redor, porque o sol de dia não molesta, e a lua de noite, os perigos noturnos, as trevas, o inimigo das nossas almas, não irá atingir a nossa alma. Você pode ler. Aleluia. Está terminando o versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Diga assim: minha entrada e minha saída. A entrada da guerra é um negócio extraordinário. Então, falando do soldado. O Davi sabia que a entrada da guerra poderia ser muito perigosa, porque os reis e os especialistas nas batalhas poderiam causar uma emboscada a Raquel. E nessa emboscada o exército ser consumido na entrada da guerra. Então Davi falava: fiquem preparados. Desde a saída de Jerusalém, vamos focados, foco na batalha. Então, o homem de guerra está falando que agora, nas batalhas interiores da vida, a entrada pode ser perigosa. O inimigo pode ter feito macumba, magia negra, pode ter colocado o nome na boca do sapo, pode ter feito raio de parto. O inimigo pode ter causado estratégia, mas ele é a nossa entrada da batalha. Louvado seja Deus. Ele é entrada, a guerra está aí, a batalha está aí, o mundo espiritual ferreiro, o mundo pelejando contra a igreja, pelejando contra nós, mas o salmista está cantando: eu estou de boa, eu estou tranquilo, porque ele é entrada, eu entro com ele nas batalhas da vida. E se a entrada era perigosa, o final dela era pior. Porque se o inimigo poderia pelejar para me derrotar na entrada, que eu estou bem fisicamente, imagina na saída, que eu estou ferido, estou machucado. Quantos homens não saíram feridos da batalha? Quantos homens não saíram com facada, braço quebrado, perna quebrada, braço deslacerado, pulmão à mostra? A batalha era assim, irmão. Mas o que acontecia? Davi deixava tudo pronto. Proteja os feridos. Aleluia. Olha o que o salmista está dizendo para nós: se a entrada é perigosa e a saída mais ainda, não se preocupe, porque Deus não entra só na guerra, Ele finaliza a guerra também. Aleluia. Ele não só peleja, Ele não só entra, como Ele peleja conosco. Ele peleja a nossa batalha, Ele luta a nossa batalha, Ele luta as nossas guerras. Passa conosco as adversidades da vida. E no final, quando eu estou ferido, Ele pega e diz: agora é comigo, você já lutou bastante. O finalzinho é perigoso, mas eu sou um Deus que não canso. Eu detenho todo o poder dos céus e na terra. Eu sou guarda de Israel. O final da batalha que é o momento mais perigoso de fadiga espiritual, de cansaço. Eu tenho certeza que eu não sou o único. Tem hora que não cansa. Tem hora que você fala: Jesus, estou cansado, Jesus. Estou cansado, preciso de umas férias. Para quem me tira férias, é esse que complica. Jesus, me ajuda. Sabe o que Deus diz para nós? Fica tranquilo, eu sei quando a sua força acabou. Eu sei quando não dá mais para você. Eu sei quando você está no final, lá no fim do poço, prestes a desistir. Mas lembra? Ele é o nosso guarda, Ele vê a linha estreita, Ele não deixa o nosso pé vacilar na vida. Ele vai lutar o resto das batalhas por nós. Quando a força acabar, quando a energia acabar, quando o vigor terminar, Ele pelejará por nós. Por isso nós estamos
alegres. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Para me fechar, eu sei que alguns não gostam, mas diga para quem está ao seu lado, fica tranquilo. Diga mais forte, fica tranquilo, fica calmo. O resto da batalha é com Deus. Diga isso mais forte, o resto da batalha é com Deus. Curva a sua cabeça, por favor. Oh Deus, e amigo Espírito Santo, está tão gostoso, Pai, o culto nessa noite. Nós estamos sentindo tanta tua presença aqui. Porque às vezes, Senhor, o Senhor faz a gente pular e falar em línguas. Mas às vezes o Senhor faz a gente chorar e meditar na tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso guarda. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida da nossa casa. O Senhor cuida das nossas finanças. O Senhor cuida dos nossos filhos, meu Deus. Pai, provavelmente hoje entrou homens e mulheres aqui que estão cansados, Senhor. Não cansados de ser crente, Jesus, mas cansados das batalhas. Mas eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo renove essas vidas. Pai, traga vigor mais uma vez. Mexe no nosso coração, Senhor, para que a gente olhe para o Senhor e entenda que o Senhor está com a gente. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso guarda. Quando tudo parecer que vai dar errado, ao contrário, as nossas forças se esmurecerem, Senhor, se revela para nós, Jesus. Mostra-nos, meu Deus, porque às vezes precisamos disso. O Senhor está com a gente nessa peleja, nessa prova, Senhor. E obrigado, Jesus, pelo livramento. E principalmente, obrigado pela tua presença e pela tua graça. Porque o céu é nosso e é para lá que nós vamos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. E acho que o Rodrigo, você mostrou um pouco com essa palavra, né, irmão? Leva a tua bênção para casa.